I will start with these psychotic states because the work with holotropic states has serious implications for that. Eu vou começar com os estados psicóticos, porque o trabalho com estados holotrópicos tem implicações sérias para eles. So as a result of the work we have done, and particularly with the breath work, we see that many of the states which are traditionally diagnosed as psychotic can be seen in a very different way. Como resultado do trabalho que a gente tem feito, a gente vê que alguns estados que são diagnosticados como psicóticos podem ser vistos de uma forma totalmente diferente. We call them spiritual emergencies or psychospiritual crisis, transpersonal crisis. Nós os chamamos de emergências espirituais ou crises psicoespirituais. So there is a significant subgroup of the states which are currently seen as psychotic, which means mental diseases. Tem grupo importante de estados que atualmente são vistos como psicóticos, como doenças mentais, which, if they are differently understood and supported, actually can be healing and transformative and evolutionary. que se fossem adequadamente sustentados, vistos, eles poderiam ser curativos e transformadores. And the problem that they are seen as pathological is because current psychiatry is using such a narrow conceptual framework that it cannot account for them. E o problema deles serem vistos como patológicos é que a psiquiatria atual ela usa quadro de referência tão estreito que eles não podem ser vistos de outra forma. So if somebody spontaneously gets into a state where they are reliving their own birth, it's going to be wild. People will be screaming and shaking and choking and so on. But that doesn't mean that it's necessarily pathology. It can be seen as powerful healing. Se alguém está espontaneamente revivendo o seu nascimento, vai ser uma coisa poderosa, pode ter gritos, movimentos fortes, mas isso não quer dizer que necessariamente seja patológico. Pode ser muito curativo. Some other experiences which are seen as psychotic are simply transpersonal experiences. There's no reason to see somebody as psychotic because they have a past life experience or because they have some kind of archetypal vision. E outras experiências que são vistas como psicóticas são simplesmente transpessoais. Não há razão para considerar patológico alguém ou como psicótico alguém que tem uma experiência de vida passada. We have met many people who had what in other cultures would be seen as a powerful spiritual experience, feeling oneness with everything, and they got a diagnosis for that and tranquilized it because there's no alternative understanding in current psychiatry. E nós temos visto pessoas que em outras culturas estariam sendo consideradas como tendo experiências espirituais poderosas, mas elas têm um diagnóstico de psicose, porque se ela tem uma experiência de unidade com o universo, a psiquiatria tradicional atual não tem como incluir isso, não tem uma categoria para isso. So there is this significant subgroup of states which would be considered psychotic traditionally, which can be treated in this way. E uma parte importante de estados que são considerados psicóticos pela psiquiatria tradicional poderiam ser vistos dessa forma. Once you see it that way, the idea is to actually deepen the experience and intensify it rather than do something to stop it. E quando você vê desse jeito, a ideia é deixar que a experiência se aprofunde, intensificá-la, em vez de tentar pará-la. If sometimes the experience just runs as it is, people just need a supportive environment. Muitas vezes a experiência simplesmente se desenrola por si mesma, as pessoas só precisam de ambiente que a sustente. If the experience gets stuck, you can use something like holotropic breathwork to start moving the energy and getting people through. E se a experiência dá uma empacada, você pode usar alguma coisa como a respiração holotrópica para ajudar a experiência a continuar. And in Prague, we have even used psychedelic substances to expedite the process. If you believe that the person can get through, like you get through birth, for example, then it's a very logical procedure. Em Praga, nós chegamos a usar substâncias psicodélicas para ajudar as pessoas a passar por isso, a atravessar. Porque nós acreditávamos que é como no nascimento. Você vai, se você ajuda a pessoa, ela consegue atravessar e passar e sair. Now the major problem here is that you cannot do it when somebody has this kind of serious issue. You cannot do it on an outpatient basis. You still need a 24-hour
facility. Mas o problema aí é que se uma pessoa tem esse tipo de diagnóstico, você não pode fazer esse trabalho com ela de uma forma que ela não esteja internada. Ela precisa de um contexto, de uma sustentação 24 horas por dia. Now, when I was working in Prague, it was nationalized medicine, so money was not a problem. Everything for hospitalization was paid by the government. Quando eu trabalhava em Praga, a medicina era nacionalizada, então não tinha o problema do dinheiro. Tudo que acontecia no hospital era pago pelo governo. In the United States, the major problem with this kind of approach is that the insurance companies will not cover it. You have to do what's traditionally done to get the money from the insurance companies. So people would have to pay from their own pocket for this kind of treatment, and that makes it very impractical. Nos Estados Unidos, o problema é que os seguros médicos só vão pagar os tratamentos que são tradicionais. Então, todas essas outras abordagens têm que ser pagas pelos meios próprios do cliente. Now, some of the other categories, there have been studies with psychedelics, for example, with criminal recidivists and so on, chronic alcoholics, narcotic drug addicts and so on, that have been very successful. E também tem alguns outros estudos com dependentes de narcóticos e de álcool que obtiveram grande sucesso. I have to refer it to my books. I don't have time to go into more details. Eu vou ter que falar para vocês olharem nos meus livros. Eu não vou ter tempo para entrar em detalhes. How can you get into holotropic state using the breathing? Como que a gente pode entrar no estado holotrópico usando a respiração? Okay, what we do typically in our workshops, I would do a talk which is quite similar to this one, just sort of open up people to the possibility that there is a larger spectrum of experiences. Então, o que normalmente eu faço no workshop, primeiro faço uma palestra semelhante à que eu fiz hoje, abrir as pessoas para a possibilidade de outras experiências. They can be healing. Que podem ser curativas. We talk about the inner healer, trusting the inner process. A gente fala a respeito do curador interno, de confiar no processo interno. And then people are asked to find a partner in E as pessoas devem encontrar, formar uma dupla, se dividem em pares. Then we explain a little more about the breathing, how it's done. Então a gente explica um pouco mais a respeito de como a respiração é feita. Which is basically lying down. We take people through a relaxation. Que basicamente a pessoa se deita, passa por um período de relaxamento. Then at a certain point you start breathing a little faster, a little deeper than usual. E aí num determinado momento você começa a respirar um pouco mais rápido e mais profundamente do que o normal. Tying the inhalation and the exhalation to a kind of a circle of breath, leaving very little space between. Ligando a inspiração e a expiração, formando um círculo de respiração, quase sem espaço nenhum no meio. The attention shifted from the head into the body to the breath. A atenção passa da cabeça para o corpo, para a respiração. And then we start playing powerful music. E aí nós começamos a tocar música poderosa. Much of it coming from the shamanic traditions, Aboriginal drumming. Grande parte vem de tradições xamânicas, music, tambores aborígenes, música sufi, ritual music from Tibet and so on, but also some modern música music, ritual e também uma boa música moderna, inspired by some Aboriginal music. Inspirada por música aborígene. And then basically we don't do anything as long as people stay in that position and breathe and go with the experience. We leave them alone. Então, basicamente, a gente não faz nada. As pessoas estão lá respirando, deitadas, e a gente deixa que elas façam isso por si mesmas. We just walk around and listen to the music. A gente fica andando por perto, ouvindo a música. Frequently powerful things happen when we are not even looking. E frequentemente coisas poderosas acontecem quando a gente está só meio que olhando.
So during the session, we really intervene only if there is some problem. If somebody starts moving into somebody else's place, or there is a blockage here that needs to be open in the throat. Então, durante a sessão, a gente só intervém se houver algum problema. Se alguém estivesse entrando no espaço de um outro que também está respirando, ou se houver algum bloqueio aqui na região da garganta que precise ser trabalhado. In many instances, just this kind of holotropic state brings up old emotions, old feelings, and so on. People just continue to breathe, and it starts dissolving, and then they quiet down, and we don't have to do anything. Then they go and draw the mandala. E muitas vezes essa respiração, ela traz emoções poderosas, coisas corporais poderosas, a pessoa continua a respirar e essas coisas simplesmente se dissolvem. A pessoa vai para um estado de relaxamento profundo e depois disso a gente não precisa fazer nada, ela simplesmente vai desenhar uma mandala. The major work for us comes when the breathing doesn't resolve something. If the process is somehow stuck, then we have certain forms of body work that can release that energy and complete the session. O trabalho principal para a gente acontece quando a respiração não libera tudo, quando alguma parte fica empacada, e aí a gente faz um trabalho corporal focalizado. And then we have sessions where there is sharing, and we work with the mandalas. E depois disso nós temos sessões em que as pessoas fazem relatos, compartilham as experiências, se trabalha com as mandalas. Okay. Now this might sound so easy that you might want to try it at home, and so I have to give you a word of warning. E ouvindo pode parecer tão fácil, vocês podem pensar em experimentar sozinhos em casa, então eu devo fazer uma advertência. Or try it with other people. Ou vocês podem até querer experimentar com outras pessoas. It's very easy to get people into a non-ordinary state, but then you also have to know how to support it and what to do if people hit some difficult places and so on. It's not recommended to do on your own. É muito fácil fazer com que as pessoas entrem num estado comum de consciência, mas você tem que saber como dar sustentação para esse estado da pessoa e o que fazer se ela ficar empacada. Então não é recomendável que você tente fazer isso sozinho. An important part of the training is to do a lot of inner work yourself, so you then can be there with other people unperturbed. You don't get triggered into your own process, and you can really be there for the other person. E uma parte importante do treinamento é fazer muito trabalho consigo mesmo, um trabalho interno, para que você possa estar do lado de uma pessoa que está tendo uma experiência poderosa, sem que isso desencadeie o seu próprio processo. We have seen quite a few situations in our workshops where people start as sitters, and just being in that intense field, they get triggered and end up as another body on the floor. That we have to work with them rather than being sitters. E já aconteceu várias vezes nos nossos workshops, que a pessoa começa como acompanhante de alguém que está respirando, mas aí só está ali por perto de uma coisa tão poderosa acontecendo, isso desencadeia alguma coisa no seu próprio processo, e essa pessoa acaba com um outro corpo deitado no chão, e que há mais alguém com quem nós temos que trabalhar. The other thing that happens in the training is that people who are in the training, they see, not only they themselves go through experiences, but they see others in a context where there are still trained people who take care of it, so they don't carry the full responsibility for that, and then helps them to develop trust. E outra coisa que acontece no training é que as pessoas veem não só os seus próprios processos, mas também o que acontece com as outras pessoas que estão em treinamento, e elas estão ali trabalhando com as pessoas, mas com pessoas treinadas e já experientes, então elas não estão assumindo a plena responsabilidade pelo que está acontecendo no processo. Okay, can you have holotropic breathwork with children? Podemos trabalhar com respiração holotrópica com crianças. We have not specifically worked with children. Nós não trabalhamos I'm especificamente talking com for crianças. Christina and myself. Por nós, eu estou querendo dizer a Cristina e eu. There are people who have done this work with Existem pessoas. children and also with families, whole families.
Existem pessoas que fizeram esse trabalho com crianças e também com famílias. And generally there's no reason why you couldn't do it if the children are open for that. They have to be interested, you know. E não haveria nenhum motivo para você não fazer isso, desde que a criança esteja aberta, desde que ela esteja interessada. We had in our own workshops number of instances where we were not working with children, we were working with adults. Em nossos workshops aconteceram alguns exemplos, alguns casos em que nós não estávamos trabalhando com as crianças, nós estávamos trabalhando com adultos. Like in Esalen, for example. Por exemplo, em Esalen. But the parents came with a child, like a 10-year-old, 12-year-old. Mas os pais trouxeram os filhos de 10, 12 anos. And the child expressed interest, you know, can I do it with you? E a criança se ficou interessada e perguntou, eu posso fazer isso com você? So initially, I had difficulties with it. No começo eu tive dificuldades com isso. Because I knew that you can experience painful things in the holotropic breathwork. Porque eu sabia que você pode experimentar coisas dolorosas na respiração holotrópica. I was afraid that the child would not understand why they should be going through pain. E eu tinha medo de que a criança